Vamos considerar o problema de moral hazard com agente neutro ao risco, mas com responsabilidade limitada. No caso anterior, em que o agente é neutro ao risco, a gente viu que se o produto for ruim, ele recebe um pagamento negativo, ou seja, ele fica no prejuízo. Em muitas situações da vida real, existem limitações a esse prejuízo que o agente pode assumir. Então, a responsabilidade se torna uma responsabilidade limitada. Se nós imaginarmos que existe responsabilidade limitada, então existe uma constante L, maior ou igual a zero, tal que os pagamentos, eles podem ser negativos? Podem, mas em valor absoluto não podem ser maiores do que o L. Como é que é o problema então? Fica o mesmo de antes, só que com essas restrições adicionais. Aqui está a restrição de incentivo, a de participação, e aqui responsabilidade limitada, estado bom, responsabilidade limitada no estado ruim. O acrônimo LL representa Limited Liability, responsabilidade limitada, os dois estados. O problema, então, é resolver o mesmo problema de antes, porém com essas duas restrições adicionais. Pela mesma razão de antes, a gente pode reescrever a função objetivo do principal como sendo o benefício esperado menos o pagamento esperado. Só que o benefício esperado é uma constante do ponto de vista da otimização do principal, é uma constante A. Logo, maximizar uma constante menos uma função linear é equivalente a minimizar apenas a parcela linear. Logo, a gente pode trocar o problema por um outro. Em vez de ser maximização, a gente considera uma minimização e aqui vai ficar apenas o pagamento esperado. Isso é uma programação linear, do mesmo jeito, igual antes. Tem uma função objetivo linear e tem restrições lineares. Vai fazer a solução gráfica. Já que são duas variáveis, a solução está no plano, fica fácil. Já está aqui, ó. O que a gente tem que fazer agora é incluir essas duas restrições adicionais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa coisa aqui e colocar em algum lugar. Por exemplo, aqui, ó, de tal maneira que esse ponto que está bem aqui, ó, seja menos L, e esse ponto que está aqui seja menos L também. Porque o que a gente tem que considerar é tudo que está daqui para cima. Então, é como se você pegasse o quadrante positivo e puxasse a origem ao longo da bissetriz negativa, né? O menos L, menos L. Então, você pode ir puxando ao longo de tudo isso aqui assim, né? Se for um L muito lato, ele fica aqui embaixo. Agora, se for muito restritivo, ele vai ficar mais assim. E o problema está justamente aí quando ele for razoavelmente restritivo. Nesse caso aqui, o conjunto factível vai ser o quê? Vai ser isso aqui agora, ó. Então, nesse caso, aquela solução anterior, aquele vértice, continua first best. Então, daqui você já tira uma intuição. Se a responsabilidade limitada não for muito restritiva, você continua podendo implementar o first best. Porém, se a restrição for mais restritiva, o conjunto factível, ele agora ficou esse cone aqui, ó. Como a função objetivo do problema, que é o pagamento esperado, é a mesma função que aparece na restrição de responsabilidade de participação, as curvas de nível são todas paralelas à linha que aparece aqui, né? Então são curvas assim. Quando você está minimizando, você tem que parar onde? Tem que parar aqui, ó, no vértice desse cone. Esse contrato aqui, ele já não é de first best. Esse contrato fica estritamente acima da restrição de participação, que é essa linha aqui de baixo. Então, ele vai ter uma renda, ele consegue extrair uma renda dada por essa diferença. O que a gente fez aqui é basicamente compreender como vai ser a solução, mas aí a solução a gente pode explicitar de maneira mais rigorosa, que é o teorema seguinte. Considere o problema de moral hazard com agente neutro ao risco e responsabilidade limitada. Então, o contrato ótimo satisfaz as seguintes propriedades. Vamos ver primeiro esse caso em que o L é maior ou igual a π0 sobre ΔP vezes psi. Quando você diz que o L é maior do que π0 ΔP vezes psi, a magnitude dele em módulo é maior do que esse valor numérico, que é exatamente essa distância aqui. Portanto, o L tem que ser maior ou igual ao número que aparece aqui, ó. À esquerda desse ponto, menos π0 sobre ΔP vezes psi. Se a gente desenhar as restrições de responsabilidade limitada, a restrição fica assim. Portanto, o conjunto factível, ele se torna este poliedro que aparece aqui. A solução vai ser tudo isso aqui, ó.
essa parcela aqui, porque a função objetiva do principal tem a mesma forma funcional da linha que descreve a restrição de participação. Então, quando você está minimizando, você vem para mais baixo possível, é justamente esse trecho. Portanto, você pode dizer que esse ponto aqui continua sendo solução. A transferência boa é 1 menos π0 sobre Δπ vezes psi, e a transferência ruim é menos π0 sobre Δπ vezes psi. Você continua implementando o first best ali. A restrição de participação é binding e a de incentivo também é binding, nesse contrato aqui. Tem outras soluções? Tem, as que estão por aqui, mas não nos interessa, vamos pegar só o vértice. O agente não recebe renda informacional esperada. Ele não recebe porque a solicitidade esperada está caindo justamente sobre a fronteira da restrição de participação. E, portanto, em termos esperados, ele recebe o valor da sua opção externa. Então, com isso, a gente já demonstra o item A do teorema. É justamente a proposição A1, A2 e A3 que está aqui, é o que a gente acabou de falar. O caso 2, agora a restrição de responsabilidade limitada já começa a ter algum impacto, quando o L em módulo é menor do que π0 sobre Δπ vezes psi. Porque se em módulo é menor do que essa distância, é porque essa restrição tem que cair por aqui. O conjunto factível não é mais aquele de antes, fica esse cone. A solução vai ter que ser esse vértice aqui, que é a interseção da restrição de incentivo na fronteira com a restrição LL barra embaixo, que é essa linha vertical que está aqui. Ó. Nesse caso, apenas a restrição de incentivo é binding e a de responsabilidade limitada no estado ruim da natureza, que é o que está sendo dito aqui, ó, no item B1. Quais são as transferências ótimas nesse caso? São dadas por esse ponto, a interseção dessas duas curvas. Você tem que pegar a restrição de incentivo na fronteira e a de responsabilidade limitada no estado ruim também na fronteira. Portanto, a solução para transferência no estado ruim você já encontrou, é essa daqui. Agora, a transferência no estado bom, o que vai ser? Essa aí é a solução do problema. Ele é exatamente esse vértice. Com isso, a gente demonstra o B2. Item B3, o agente recebe uma renda informacional. A renda vai ser, com a probabilidade π1, ele tem o barra em cima. Com a probabilidade 1 menos π1, ele tem um barra embaixo. O que é a sua utilidade? Ela é utilidade instantânea menos psi. E o de T é igual a T, né? No estado bom, o pagamento dele é esse aqui. Só que ele tem a desutilidade do esforço. E no estado ruim, o pagamento dele é menos L. Só que ele tem a desutilidade do esforço. Você tem termos que são repetidos, né? Menos L, menos psi, menos L, menos psi. Então, quando você pega a média ponderada entre esses dois, continua menos L, menos psi. O que vai sobrar aqui agora? Mais π1 psi delta π. Isso aqui é igual a menos L, mais π1 sobre delta π menos 1, vezes psi. Então, isso aqui é menos L, mais π1 menos π1 mais π0, que é o delta π, menos delta π fica isso, sobre delta π é psi. Você cancela π1 com menos π1, vai ficar com menos L, mais π0, delta π vezes psi. Por hipótese, nesse caso aqui, B2, é que o L é igual a zero e é menor do que π0 sobre delta π vezes psi. Portanto, menos L mais π0 delta π vezes psi é positivo. E é exatamente o que diz o teorema, o item B3. E com isso o teorema está demonstrado. Temos mais um teorema, que é o seguinte: considere o problema de moral hazard com agente neutro ao risco e responsabilidade limitada. Então, existe um trade-off entre indução do esforço e a cessão de uma renda de responsabilidade limitada ex ante para o agente. Então, vamos ver aqui. Ó. Suponha que o Lzinho seja zero. A interpretação é que o agente não possui qualquer ativo de cujo valor deva abrir mão caso seja punido no estado ruim. Quando o principal induz o esforço alto, seu payoff esperado qual é? É o benefício menos pagamento. Aí você separa o benefício, vai ficar o benefício esperado menos pagamento esperado. Só que agora você vai substituir aqui o contrato ótimo quando a responsabilidade limitada é ativa, quando ela começa a ter algum impacto real no modelo, que é justamente o caso 2 do teorema anterior. Então, a gente vai substituir essa solução para o Lzinho igual a zero. Por que estão fazendo o Lzinho igual a zero aqui, né? Não vai mudar o resultado. Então, para simplificar a análise, a gente faz o Lzinho igual a zero. Então, substituindo aqui o Lzinho igual a zero, vai cancelar o Lzinho. Então, esse último termo aqui vai sumir, né? E esse Lzinho aqui fica zero. Então, fica o benefício esperado menos π1 vezes psi sobre delta π. É esse termo aqui. Então, isso aqui é o payoff esperado de second best do principal. Quando induz esforço nulo, payoff do principal qual é?
é só o benefício esperado. Porque como o agente é neutro ao risco, com o esforço nulo, ele não exerce esforço, a desutilidade do esforço é zero, aí o pagamento é zero. E pagar zero continua sendo factível, porque a gente supôs o Lzinho igual a zero, e o pagamento tem que ser maior ou igual a Lzinho, ou seja, tem que ser maior ou igual a zero. Então, você paga zero. O payoff do principal, quando ele não induz esforço, é esse V0 que está aí. A gente tem o payoff esperado, payoff do principal, quando induz esforço, esforço 1, de second best. E quando ele não induz esforço, é só isso aqui. Vale a pena induzir o esforço alto quando o seguinte acontece. O payoff do principal, quando ele induz esforço, é maior ou igual ao payoff quando ele não induz esforço. No lado esquerdo, a gente vai ter π1, S barra em cima, mais 1 menos π1, S barra embaixo, menos π1 sobre delta π vezes psi, maior ou igual, no lado direito, π0, S barra em cima, mais 1 menos π0, S barra embaixo. A gente já sabe que essa expressão que está aqui, menos essa outra, isso dá exatamente ΔΠ vezes ΔS. E esse termo agora eu passo para o lado direito da desigualdade. Chegamos a essa desigualdade aqui. Lá no caso de first best, com agente neutro ao risco, a gente tinha uma condição para que a indução do esforço fosse preferida pelo principal. E a condição era essa daqui, ó. O ganho incremental quando você induzia o esforço alto era maior ou igual ao psi, que é a desutilidade do esforço, e que era o pagamento que você tinha que fazer, já que o de T era igual a T. Eu posso tentar descobrir, se eu pusesse alguma coisa aqui, φ vezes psi, que φ seria esse? Deveria fazer 1 mais φ, e o coeficiente do psi é esse que está aqui em cima. 1 mais π igual a π1 sobre ΔΠ. Esse φ vai ser π1 sobre ΔΠ menos 1. φ é igual a π1 menos ΔΠ, que é π1 menos π0, então fica menos π1 mais π0 sobre ΔΠ. Você cancela π1 com menos π1 e vai descobrir que o φ é igual a π0 sobre ΔΠ. O que a gente tem é ΔP vezes ΔS, é igual a psi. Até aqui era o caso do first best, com agente neutro ao risco. Só que agora, como você tem responsabilidade limitada, para induzir o esforço, você tem que pagar alguma coisa a mais, que é um π0 ΔP vezes psi. O lado esquerdo tem a interpretação que nós já sabemos, que é o ganho incremental da indução do esforço alto. O que é o psi? É o custo do agente de exercer o esforço alto. Porém, como você tem responsabilidade limitada, surge a renda de responsabilidade limitada, que deve ser transferida ao agente. Porque lembrem, esse termo aqui, quando a gente calculou a utilidade esperada do agente second best, não tinha ali o menos L mais π0 ΔΠ psi, é esse termo adicional que tem que ser paga mais. A indução do esforço alto é mais custosa, porque antes você tinha só esse pedaço aqui, né? Então você tinha o valor de psi. Vamos supor que o psi fosse 10. Bastava que o ganho incremental fosse maior ou igual a 10. Só que agora você tem esse termo a mais. Vamos supor que isso aqui seja 4. Então, o ganho incremental agora tem que ser maior ou igual a 14. Está mais difícil. Se a restrição de responsabilidade limitada ela é efetiva, ela introduz uma fonte de ineficiência, mesmo no caso de agente neutro ao risco. E com isso a gente conclui essa aula de hoje.